Boa tarde, meu nome é Samuel. Cabeça de papel. Boa tarde, meu nome é Arthur. Bora falar alguma coisa aí do coisa, né? Vamos então à descrição, né? Vamos então à descrição. É. O selo do Deus vivo. Pois bem, irmãos, nesta tarde de hoje, né, dia 22 de dezembro de 2020, hoje é o primeiro dia da segunda semana do 10º mês de Tebete, conforme o calendário profético ou imutável de Deus, né? Agora, com a sua restauração por meu intermédio nos dias de hoje. Ou seja, tudo foi contaminado e corrompido a partir dos profetas de Jerusalém, de onde se derramou a mentira e o engano do ensino e do aprendizado errado em nossos dias desde ontem sobre toda a terra. Por esta razão o Senhor nos levantou para levar, começando por Manaus, Amazonas, Brasil, para levar ao mundo inteiro as revelações dos segredos e mistérios de Deus em nossos dias, os dias de hoje, começando por Manaus, Amazonas, Brasil, né? Portanto, a gente vai citar aqui algo, né? Algo que Deus me levou a escrever em nossos dias para a verdadeira edificação desta igreja de Cristo ainda no deserto nos dias de hoje. Portanto, vou dar um certo tempinho, né, com os meninos aqui que estão me acompanhando na pregação, por assim dizer, da loucura, né? Porque a obra de Deus por meu intermédio em nossos dias para o mundo não deixa de ser loucura. Assim como é loucura esta obra do diabo e de Satanás por meio de todos vós, através de anjos caídos da glória de Deus, porque trocou ou trocara a glória de Deus pela glória e a mentira dos homens. Então vai lá, Samuel, te apresenta aí, faz alguma coisa. Vai, Samuel. Passaporte. Pega aí, meu irmão. Bora, fala aí alguma coisa sobre o selo de Deus vivo aí. Eu não sei não. Não sabe não? Não. Bem, já que você não sabe, né, vamos aprender aqui com o Senhor sobre mim. Daqui. Pois bem, irmão, assim diz o Senhor, por meu intermédio em nossos dias, os dias de hoje, ao passo que a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, ainda junto e misturado com o joio, né? O trigo e o joio ainda permanecem juntos e misturados. E, portanto, ainda não houve o arrebatamento. E todo mundo sabe que não houve o arrebatamento. E enquanto não vem ou ainda não haja o arrebatamento da igreja de Cristo, todos estão mortos espiritualmente. Isso é o que diz ou que determina a imutável palavra de Deus. Doa a quem doer. Portanto diz: apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, né? Pelo meu nome não lhes fui conhecido. Êxodo 6:3. E porque o Senhor me levou a citar este versículo? Deus me levou a citar esse versículo, e mais versículos virão, porque todo mundo se dizendo servo de Deus
está na condição de servos de Satanás. Todo mundo se dizendo fazer a obra de Deus, não deixa de estarem praticando a obra do diabo. Todo mundo se diz templo do Espírito Santo, e isso é blasfêmia, porque até então, se ainda não houve o arrebatamento, a primeira ressurreição espiritual para a Igreja de Cristo ainda no deserto, nos dias de hoje, então é sinal que o trigo e o joio ainda juntos e misturados estão mortos espiritualmente, porque são transgressores da lei dos 10 mandamentos. Ou seja, está todo mundo morto espiritualmente, se dizendo vivos espiritualmente, todos estão na desgraça e permanecem em pecado, porque são transgressores da lei dos 10 mandamentos, né? Portanto, diz, nós citamos ainda há pouco Êxodo 6:3, mas continua dizendo: já não verás aquele povo atrevido, povo de fala obscura, que não se pode entender, e de língua bárbara, ininteligível. Isaías 33:19. E vi que, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedi e lhe dei a sua carta de divórcio, que a leivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi, e também ela mesmo se prostituiu. Jeremias 3:8. Até então, o Senhor aqui está se referindo somente à casa de Israel, a nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Porque Israel se tornou neste filho da perdição, né? Porque rejeitou, desprezou a lei, desprezou os profetas do Senhor, e por esta razão Deus deu carta de divórcio para sempre à nação pecaminosa de Israel. E o que isso quer dizer? Quer dizer que tanto o sacerdócio temporário na ordem dos levitas, por meio de Arão e seus filhos para a casa de Israel, tudo isso foi revogado, feito extinto para sempre, né? Para que em nossos dias, vocês transgressores da lei dos 10 mandamentos, todos vós sejam passados como mentirosos, ladrões e usurpadores, porque todo mundo sabe o nome de Deus. Todo mundo sabe o nome de Deus. E o que tem a ver a carta de divórcio que Deus deu para a nação pecaminosa de Israel? Tem muito a ver. Porque quando Deus destituiu para sempre toda a nação pecaminosa de Israel, né, é evidente que Deus destituiu também o idioma hebraico. Deus destituiu também a língua ou o idioma hebraico. Tanto é que em nossos dias, hoje é dia 22 de dezembro de 2020, né? Essa língua ou o idioma supostamente hebraico não é aquele hebraico dos dias do Senhor Jesus. E portanto, na segunda ou na última vinda do Espírito do Senhor Jesus sobre o seu Cristo, sobre o seu Messias, certamente ele não viria falando e nem escrevendo por algo que Deus já tinha feito revogado ou extinto para sempre, né? Portanto, continua dizendo: e disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente no meu nome. É o que está ocorrendo agora em nossos dias. Tem um certo endemoniado
Eu até esqueci o nome do porco agora, no momento. Porque ele afirma por A mais B que o nome de Deus é Yahu ou Yahushua, uma coisa assim. Só lembrei agora o primeiro nome desse filho das trevas de Satanás. É um tal de Romilson. Né? Ele diz que o nome dele, o nome do Senhor é Yau ou Yahushua, uma coisa assim. Espera aí. Se o idioma hebraico ainda estivesse valendo, e não está, porque quando Deus deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel, foi destituído também para sempre o idioma, a língua hebraica, seja ela verbal, falada ou escrita, como há 2 ou 3 mil anos atrás. É mentira do diabo quando ele afirma que esta língua ainda está ativa, porque ela se tornou em uma língua morta. Tanto é que é falado em nossos dias é falado um dialeto, é falado um tal de Yiddish, uma coisa assim. Então, como é que esse falso profeta e anticristo, porque é o que diz aqui a palavra de Deus, eu vou citar novamente, os profetas de hoje, né, desde ontem, os profetas profetizam falsamente no meu nome. Por quê? Porque até então, o Espírito do Senhor, somente sobre uma única pessoa haveria de revelar o seu nome e o nome do seu pai, conforme vamos citar a seguir, né? Portanto, volto a repetir, dizendo, os profetas profetizam falsamente no meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa e adivinhação e vaidade. E o engano do seu coração é o que vos profetizam. Jeremias 14:14, né? Porque se as pessoas verdadeiramente não estivessem mortas espiritualmente, aguardando o selamento, aguardando o batismo, né, de Deus, por meio de um único servo de Deus em nossos dias, somente com a carta de divórcio que Deus deu ou dera à nação pecaminosa de Israel, todo mundo já deveria ter entendido que Israel, desde o dia 14 de maio de 1948, é uma farsa, é uma fraude, né? Portanto, dando continuidade à leitura, né? A leitura dinâmica ou profética desta imutável palavra de Deus por meu intermédio, depois de Jeremias 14:14, está escrito: e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, né? Havia muitos diademas, me perdi aqui porque as letras, né? Houve aqui uma... Então, havia muitos diademas e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Apocalipse 19:12. Ou seja, quando este filho do diabo e de Satanás, chamado Romilson, dá o suposto nome de Deus, então ele está se colocando no lugar deste cavaleiro, que é Cristo, em cima de um cavalo branco. Apocalipse 19:12. Porque a palavra de Deus, muito bem clara, nítida e transparente, ela diz, né? E disse-lhe,
né? E os seus olhos, os olhos de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, portando a lei de Sião, o selo do Deus vivo, né? Portanto diz a imutável palavra do Senhor, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Apocalipse 19:12. Portanto, qualquer filho das trevas que atenta em dizer o nome do Senhor, né, sem dizer as razões e o motivo, porque o novo nome do Pai é dado a mim por mim mesmo, como Cristo do Senhor Jesus em nossos dias, é o de Cristo Jesus, além Emmanuel, sinônimo de Cristo Jesus, Sião. Eu sou o último Adão, eu sou o último profeta de Deus em nossos dias, portando o selo do Deus vivo. E já citei alguns dos motivos, né, porque não só eu, como a nação e a população manauara, amazonense e brasileira, é ou será esta segunda casa da eterna glória de Deus em nossos dias. Em primeiro lugar, porque Deus deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel. Depois, o Messias de Deus é brasileiro, né? Em terceiro lugar, o meio da terra, entre os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, está onde, Samuel? O meio da terra. Tu pode mostrar aí, Samuel? Aquele mesmo meio da terra, esse aqui, nessa foto aqui, ó, está dentro do território de Roraima, Brasil, eterno, espiritual, profético, Monte de Sião. E o quarto motivo é esse da data do Brasil, do dia 22 de Abib, ou abril, de Judá de 1500. Então, quando alguém se propõe a falar o novo nome restaurado do Senhor, pelo Senhor, através do seu Cristo, do seu Messias, não sendo o Messias, está se afundando cada vez mais na desgraça. E assim esse rapaz chamado Romilson, não só ele, né, eles estão batizando em águas convencionais, porque o batismo de Deus por meu intermédio em nossos dias é este batismo pelo Espírito Santo sobre mim nos dias de hoje. E esse filho de Satanás chamado Romilson, né, ele criou uma seita religiosa e está batizando nas águas convencionais as pessoas em nome de Yahushua, uma coisa assim. Então, conforme determina a imutável palavra do Senhor, né, em Apocalipse 19:12, dizendo: e os seus olhos são como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele. Então, se não sou eu, é o Romilson, Romildo, né? Só sei que ele está praticando a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque o nome do Senhor até poderia ser em qualquer uma outra língua, menos no idioma do hebraico ou ainda da língua hebraica. Por quê? Em primeiro lugar, porque essa língua foi destituída, assim como foi destituída todas as 12 tribos de Israel.
Então, o que esse rapaz e muitas pessoas está promovendo no Brasil, né, e em outras nações, porque ele tem muitos seguidores e os seus seguidores são semelhantes à humanidade inteira, porque vem seguindo, copiando e pirateando as abominações da mentira e do engano, do ensino errado. Não sabendo todos vós que o ensino errado, para todo aquele que ensinou e permanece no ensino errado, não tem salvação, não tem perdão, porque não tem arrependimento por parte do réu de juízo confesso. Ele confessou, está confessando ao mundo inteiro, né? E portanto, aqueles que queriam ou querem entrar no reino de Deus, quando se depara com uma pedra de tropeço desta forma, então já não entra mais. Já não entra mais. Portanto, continua dizendo: ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca. E na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Então, está havendo aí um grande impasse, né, entre a pessoa do Cristo, do Senhor Jesus em nossos dias, e os falsos profetas e anticristos a serviço do diabo e de Satanás, por meio da religião ou da política como um todo em geral, né? Apocalipse 22, 4. Em Apocalipse, né? Isso foi em Apocalipse 19, 2, né? Agora vamos citar também o outro versículo dizendo: e verão o seu rosto, prestem bem atenção, e verão o seu rosto, e nas suas testas, na sua fronte, a memória, a razão, e nas suas testas estará o seu nome. Apocalipse 22, 4. Não tenho dúvida de que o selo do Deus vivo, por meio do seu último profeta, o último Adão, é o novo nome do Pai, restaurado pelo próprio Filho e herdeiro unigênito do Senhor em nossos dias. Ou seja, a lei de Sião. Mostra aí. A lei de Sião, a lei de Cristo Jesus Sião, dentro da lei de Sião está contido ou contém o novo nome do Pai herdado ao Filho pelo próprio Filho. Ou seja, o selo do Deus vivo, em primeiro lugar, espiritualmente, é a obediência à lei e à palavra de Deus por mim mesmo. Depois da obediência absoluta e incondicional à lei e à palavra de Deus, o selo do Deus vivo é a própria lei de Cristo Jesus Sião, por meu intermédio em nossos dias, né? Então, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo nos dias de hoje, ele não deveria vir só com falácias, blá, 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 blá. Não. O Senhor o enviaria portando a Torá viva do Criador. Porque é na viva Torá do Criador, na lei de Sião, na lei de Cristo Jesus Sião, é que está o selo do Deus vivo para selar, santificar, para purificar aos escolhidos de Deus em nossos dias, né? Então,
Então vou repetir novamente: e verão o seu rosto. Ou seja, toda a humanidade deveria ver o rosto de Deus por meio do Filho, feito à imagem e semelhança do Criador em santidade nos dias de hoje. Nos dias de hoje. A começar pela vestimenta que vocês podem ver através deste audiovisual. A começar pela vestimenta, isso não é aleatório. Isso determina a lei de Deus, determina a lei de Sião, determina a lei de Cristo Jesus, Sião, por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias, pelo simples fato de que para a nação pecaminosa de Israel e para todo aquele sacerdócio temporão ou temporário, já revogado ou feito extinto para sempre, né? E até mesmo para o idioma hebraico, até mesmo para a língua ou o idioma hebraico, tudo foi revogado e feito extinto para sempre. Então o Senhor não haveria de voltar sobre alguém do meio da terra, dentro do estado de Roraima, Brasil eterno espiritual, Monte de Sião. O Senhor não deveria voltar falando algo que ele já tinha destituído ou destruído para sempre. Mas sobre este Messias, do próprio Deus, levantado pelo Senhor, ele deveria vir falando em português. Em português, né? Portanto diz: e verão o seu rosto, e nas suas testas, na testa. Por esta razão a gente, né, a princípio, a gente está usando o símbolo da lei, de Sião, e o nome, né, e o nome de Deus, o nome do Pai, restaurado pelo Senhor sobre mim, por mim mesmo, em nossos dias. Em nossos dias. Portanto diz: e verão o seu rosto, e nas suas testas, ou frontes, estará o seu nome. Apocalipse 22, 4. Né? Em Apocalipse 2, 17, né, diz: e olhei, isso aqui é Apocalipse 14, 1. É Apocalipse 14, 1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro de pé, ressuscitado por Deus, sobre o monte de Sião, e com ele a sua igreja, que em suas testas, em suas frontes, tinham escrito o seu nome e o nome de seu Pai. Apocalipse 14, 1. É o que diz a imutável palavra de Deus. Apocalipse 14, 1 fala do novo nome do Pai, herdado ao Filho, pelo próprio Filho de Deus, a saber, o último Adão, o último profeta de Deus, nos últimos dias, antes do milênio, portando, carregando o selo do Deus vivo, a lei de Sião, contendo os 7 selos, contendo os 7 selos de Apocalipse. Então, por esta razão, conforme Deus tem me revelado, né? Porque as revelações dos segredos e mistérios de Deus não deveria ser por meio de qualquer vagabundo ou vadia da religião ou da política. Ora, pois, se todos estão mortos espiritualmente, e a palavra imutável e revelada do Senhor avisa que todos estão mortos espiritualmente, logo o Espírito Santo nada faz ou deveria fazer através de alguém que permanece sendo transgressor da lei dos 10 mandamentos. Vou dar um exemplo sucinto e objetivo. Ontem, segunda-feira, foi o 7º dia de sábado do calendário bíblico ou profético de Deus, conforme a sua imutável palavra.
Mas ninguém em toda a terra está obedecendo aquilo que Deus fez ou criou perfeito e eterno, o seu calendário. Então, como explicar a vocês mesmo que o Senhor, o Espírito Santo, porque só o nome já diz tudo, Espírito Santo, como é que o Senhor, na sua misericórdia, ou santidade e bondade, haveria de se manifestar a alguém que não sabe nem mesmo o dia da santificação ou da purificação do pecado, como não está praticando a humanidade inteira? Não seria injustiça do próprio Senhor, do Eterno, para com o seu Messias? Porque se o Messias ficou de ser enviado pelo próprio Deus nos últimos dias, o que dizer? Né? Portanto, estes falsos profetas e anticristos a serviço do diabo e de Satanás, por meio da religião e da política como um todo em geral, eles continuam conduzindo aos demais a passos largos ao inferno da condenação eterna. E o que é pior, a humanidade inteira, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo ainda no deserto em nossos dias, abraçou e está seguindo, imitando, copiando e pirateando todas as abominações da mentira e do engano da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu ou dera carta de divórcio para sempre. Então, diz a imutável palavra do Senhor: e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele a sua igreja, que em suas testas tinham escrito o seu nome e o nome de seu pai. Apocalipse 14:1. Portanto, o sinal e o selo do Deus vivo por meio de Cristo, o seu único Messias em nossos dias, para o seu corpo, a sua igreja ainda no deserto, né? Junto e misturado com o joio de toda a terra, versus o sinal e a marca da besta, porque o sinal da besta, né? O sinal da besta é o falso sábado, do qual havíamos falado ainda há pouco. Já o sinal de Deus e o sinal de Cristo, o Filho do Homem no céu, no firmamento, não deixa de ser o sétimo dia. Porém, o sétimo dia do Senhor é conforme as fases da lua. O sétimo dia de Deus, ontem foi o quê? Foi dia 21, né? Ontem foi dia 21. Ontem foi dia 21. Uma suposta segunda-feira, ocorreu o sétimo dia de sábado de Deus, conforme os luzeiros acima no firmamento, conforme a fase da lua. Daí eu pergunto: quem está com a verdade ou praticando a santidade de Deus? Porque aquele que está praticando a santidade, né, e praticando a obediência à lei e à palavra de Deus, né, por meio do Senhor, através do seu servo, esse é quem está com a razão. E quem não está com a razão? Todos vós que permanecem mortos espiritualmente, porque são transgressores da lei dos 10 mandamentos. Por quê? Porque sábado agora passado, no dia 19 de dezembro de 2020, toda a terra estava aguardando ou guardaram, sejam
sejam vocês religiosos adventistas, judaicos ou não, mas essa lei do sábado, essa lei, a lei maldita do diabo e de Satanás, por meio de um sábado equivocado, já foi sancionada, já foi selada. O sábado maldito, o sábado do diabo, é o sábado do calendário judaico. É o sábado do calendário judaico e gregoriano. Porque o sábado de um é a mesma merda do outro. Que não é, nunca foi, nem será o sábado de Deus, o sinal de Cristo, o Filho do homem no céu, no firmamento. Porque o sétimo dia de sábado do Senhor e do seu Cristo é conforme, prestem bem atenção, é conforme as fases da lua. E um dia incontestável, né, uma prova irrefutável, uma evidência indivisível ou irrefutável, ocorreu no dia 14 de dezembro de 2020, porque não ocorre um eclipse solar, não ocorre, né? Nunca ocorreu e nem ocorrerá um eclipse solar total sem que a Lua esteja 0% ou 100% sem luminosidade nenhuma. Então, no dia 14, na segunda-feira passada, ocorreu o sétimo dia de sábado do Senhor. E é nesse dia que podemos ou devemos praticar toda a santificação e a purificação do pecado ou do pecador, conforme determinou Deus, conforme determinou o Senhor, por meu intermédio, portando a lei de Sião, porque é na lei de Sião que está o nome do Eterno. Na lei de Sião está, na lei de Cristo Jesus, Sião está o nome do Filho e o nome do Pai, por meio do próprio Filho em vida, por meio de Cristo, o Filho biológico de Davi em nossos dias. Portanto, qualquer nome fora deste que você vem ouvindo ou possa ouvir, pode ser considerado nome do diabo e de Satanás por meio dos filhos das trevas, porque sempre distorceram ou adulteraram, trocaram toda a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens. Portanto, hoje, dia 22, uma suposta terça-feira, dia 22, uma suposta terça-feira, hoje é o primeiro dia da segunda semana do 10º mês de Tebete. Por esta razão, o Senhor me enviou para ensinar, para restaurar, começando pelo calendário profético de Deus, que é perfeito e eterno. O calendário de Deus é perfeito e eterno. E os sétimos dias, os dias de sábado do Senhor, sempre será conforme as fases da lua. Então hoje, dia 22 de dezembro, é o primeiro dia da segunda semana, do 10º mês de Tebete, conforme a imutável palavra de Deus, conforme a imutável palavra do Senhor em nossos dias, os dias de hoje. Portanto, irmãos, esta foi a maior ou melhor explicação de Deus sobre mim, por mim mesmo, por meu intermédio, a todos vós. Cabe a cada um dentre todos vós agora, praticar
praticar a verdadeira santificação e a purificação do pecado, do pecador, conforme determinou Deus por meu intermédio, através da lei de Cristo Jesus, Sião, por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias, os dias de hoje. Glória a Deus por toda a eternidade. Aleluia. Amém. E aí, Samuel, vai dizer alguma coisa? Sei não. Segura aí, macho.